Podemos começar, pessoal? Perfeitamente. A França pediu 2 horas e 40 de apresentação, mas eu falei assim, não. Só 2 horas e 30, né? 2 horas e 40 não, só 2 horas e 30. Então vamos lá, pessoal. Vai ser rapidinho, não se assustem, vai ser bem rápido. Então vamos começar mais uma tertúlia. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos. Eu estou vendo aqui com muita alegria a imagem fotográfica do Dr. Roque Savioli. Aliás, eu gostaria de contar com ele o ano que vem numa apresentação, se for possível. Então, eu queria, em nome da Angelina Procópio, saudar todos os nossos visitantes, né? E também eu queria, em nome da Márcia Telli, saudar a todos os nossos acadêmicos aqui presentes. Como de praxe, a gente faz um minuto acadêmico, e esse minuto acadêmico vai ser o meu minuto acadêmico hoje, praticamente o último desse ano, e a Francis não vai deixar de ser um minuto acadêmico, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre a história da academia. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Abrindo. Abrindo, né? Agora sim. Abrindo, Agora tá. sim. Então, vejam bem, praticamente essa daqui é a última apresentação, e eu escolhi para falar um pouquinho para vocês sobre a galeria dos presidentes, né? Os presidentes da Academia Cristã de Letras. Na gestão do Dr. Gilioli, eu tive a oportunidade de sugerir a ele que continuasse a galeria dos presidentes que existia na sede da entidade. E não somente ele aceitou, como me incumbiu de fazer essa tarefa. E, na ocasião, existiam algumas fotos, e nós, algumas já deterioradas, e nós, através de programa de computador que eu fui atrás, não que eu fiz, mas que eu fui atrás, nós restauramos várias dessas fotos antigas, que ainda devem se encontrar lá na sede, e tive a alegria de recuperar algo realmente portentoso para mim, a fotografia do primeiro presidente. Na ocasião, o Benedito Rodrigues Aranha havia falecido há quase 30 anos, e não se tinha imagem fotográfica dele nem na galeria da sede. Então, nós recuperamos, conseguimos essa foto dele, né, do Benedito Rodrigues Aranha. Depois, posteriormente, eu consegui mais uma foto dele enquanto jovem. E essa é a sequência dos presidentes que a academia teve, né? O Benedito Rodrigues Aranha foi o mandato inicial, pequeno. Depois, o Benedito Veraldo, seguiu-se com Alcindo Brito, que foi, na minha opinião, um dos maiores presidentes da Academia Cristã de Letras do passado. Aí seguiu-se José Pedro Leite Cordeiro, o Mário... só um segundinho, pessoal. Não está respondendo aqui para mim, só um minutinho. O Mário Savelli, o Duílio Crispim Farina aqui embaixo. Eu não estou conseguindo ler o nome de todos aqui na minha tela. Adolfo Leme Giglioli. Adolfo Leme Giglioli. Aí seguiu o seu filho Sadi, Roberto Machado Carvalho, o Carlos Correia de Oliveira. Pessoal, por gentileza, desliga o microfone, está atrapalhando. O Antônio Rafael Natividade Silva, o Samuel Fron Neto. Ô, Hélio, por favor, fecha você os microfones, por favor. Então, vamos voltar. Muito bem, estão me escutando, então? Eu acredito que estão escutando. Então, né, Ferrara, está escutando, né? Então, vamos tentar voltar. Meu computador está muito lento. Bom, essa então é a sequência que eu falei, né? Manuel Vitor de Azevedo, seguiu-se depois o Afis Sadi, o Roberto Machado Carvalho,
o Carlos Corrêa de Oliveira. Nesta série aqui, eu praticamente conheci todos. O Antônio Lafayette, que a maioria de vocês conhecem, Samuel Froneto, o doutor Adolfo Leme Giglioli, e, posteriormente, completou essa galeria o professor Paulo Nathaniel Pereira de Souza, a doutora Ivone Capuano, que, a pedido da Francis, essa tertúlia vai ser dedicada a ela, porque ela vai falar sobre as mulheres na Academia Cristã de Letras. Então, em homenagem à doutora Ivone Capuano, vai ser essa tertúlia. E o doutor Rui Martins Altenfeld. Vamos ver algumas coisinhas, algumas particularidades dos presidentes. Os presidentes que maiores mandatos tiveram na nossa entidade foram 3, né? O professor Paulo Nathaniel Pereira de Souza foi o que mais tempo governou a academia, foi durante 8 anos. O meu computador está muito... não sei o que está acontecendo aqui. Durante 8 anos e meio, né, governou a Academia Cristã de Letras. Depois, seguiu-se o Alcindo Brito, que teve praticamente 8 anos de mandato, um pouco menos, 7 anos e meio. E, em seguida, o Benevides Beraldo, que teve 6 anos e 3 meses. Os presidentes que menores mandatos tiveram foram o José Pedro Leite Cordeiro, que ele entrou no último ano, ele governou a academia apenas durante 2 meses, que foi exatamente quando morreu Alcindo Brito. Alcindo Brito foi o único presidente que faleceu em mandato. E, como eu disse anteriormente, foi um dos maiores que a academia teve do passado. Eu já o citei inúmeras vezes em reuniões anteriores. Curiosamente, também, o nosso querido José Pedro Cordeiro, ele não somente foi membro da gloriosa Academia Paulista de Letras, como também presidiu a Academia Paulista de Letras. O Benedito Rodrigues Aranha também governou a academia por pouco tempo, em torno de 4 a 5 meses. E seguiu-se ao José Pedro Leite Cordeiro, para terminar o mandato do Alcindo Brito, o Mário Savelli, que governou a academia durante 1 ano. Deixa eu passar o próximo, que não sei o que está acontecendo, está muito devagar hoje. Os presidentes que tiveram mandato único foram Duílio Crispim Farina, que eu conheci, mas não na Academia Cristã de Letras, eu conheci porque ele era médico também, uma pessoa muito ilustre, muito influente culturalmente no meio médico. Ele governou durante 1 ano. O Duílio Crispim Farina também teve a honra de pertencer à cadeira 40 da Academia Paulista de Letras. Ele foi o antecessor do nosso confrade e atual presidente da Academia Paulista de Letras, o Renato Nalini, nessa cadeira 40 da Academia Paulista de Letras. O Manuel Vitor de Azevedo, um mandato único. O Roberto Machado Carvalho, que ele também teve a honra de presidir o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O Carlos Corrêa de Oliveira, o Antônio Lafayette Natal de Silva e a Ivone Capuano. A Ivone Capuano, ela estava para assumir mais um mandato na Academia Cristã de Letras quando ela adoeceu. Então, ela ia fazer mais um mandato, mas ela adoeceu e não pôde fazer o segundo mandato. Os presidentes que tiveram 2 mandatos consecutivos foram esses 4 apenas. O Afis Sadi, que foi meu padrinho, um grande intelectual, um grande médico, um grande professor. Samuel Froneto, que também foi professor da USP, na área de psicologia. O querido Adolfo Leme Giglioli, por 2 mandatos também. E, por último, o doutor Raul Martins Altenfeld Silva, que também é presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Então, com essa passagem, eu queria frisar esses nossos membros que tiveram a honra de presidir a nossa querida academia. Eu vou deixar de compartilhar
e vou passar para uma fase em seguida que eu acabei esquecendo, e peço já desculpas a todos vocês, e a nossa querida Di Bonetti. Di Bonetti, eu passo a palavra a você, para que você, por gentileza, leia a oração de São Francisco, que na minha emoção eu acabei atropelando, ela devia ser a primeira coisa que eu devia fazer. Desculpa, a Sem você problema. e a todos. Por favor. Então, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que o leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigado, Di Bonetti. E eu queria agora, embora a nossa conferencista hoje seja uma pessoa muito conhecida por todos, mas permita-me tecer algumas palavras curriculares referente a ela, também como um carinho, como um prestígio, como um agradecimento, e particularmente para aqueles que não a conhecem, assim como a maioria. Então, eu vou falar um pouquinho da Frances de Azevedo, né? Obviamente que o que eu vou falar aqui são algumas pinceladas do seu currículo, né? A Frances é paulistana, ela é formada em Direito, como todos sabemos, pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, e ela se especializou em Direito Civil e de Família. Ela atuou e tem atuado muito em associações. Então, entre as associações que ela atuou muito é na sua própria área de direito, que é na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ela já atuou na OAB Jabaquara como diretora cultural, social, já foi diretora da Comissão de Direitos Humanos, já foi responsável pelo resgate da memória da OAB, da Comissão de Estudos da Lei da Imprensa e assim por diante. Além disso, ela participa da Sociedade de Veteranos de 32, do MMDC, desde 2005, da Associação Paulista de Imprensa, da Ordem Nacional dos Escritores, da Academia Linense de Letras, como atualmente membro remido, do Instituto Histórico Geográfico Higienópolis de Sorocaba, e também do Movimento Poético Nacional, entidade em que ela foi também secretária durante várias gestões. E ela também, bom, como todos sabemos, ela tem sido uma excelente secretária aqui na nossa gestão. E também ela participa da Associação Comercial de São Paulo desde 2004, e entidade que também ela foi secretária. A querida Frances de Azevedo já recebeu diversos prêmios literários, né? Ela se apresenta também como poeta, como trovadora, como contista, como declamadora, como escritora e como apresentadora. Ela já recebeu diversos prêmios literários nos mais diversos concursos, e também recebeu algumas comendas, né? Eu gostaria de citar apenas algumas aqui. Ela recebeu a medalha Fraterna Amizade da Loja Maçônica de São Paulo, o diploma de honra ao mérito da OAB de São Paulo, recebeu a medalha Constitucionalista, a medalha MMDC do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e uma placa honrosa do CIE, em comemoração dos 79 anos da Revolução
de 1932. A querida Francis Azevedo tem diversas obras publicadas. Eu gostaria de, além de inúmeros artigos em várias revistas, jornais e periódicos, eu vou citar aqui alguns de seus livros. Poesia, sobretudo, Além da Imaginação, Apenas Mais Alguns Versos, Trovas e Outras Palavras, alguns pensamentos poéticos, versos, sempre versos, poemas paulistas, o quinto une, tracinho, verso, contos esparsos, reflexões instantâneas, África em prosa, versos e reversos, e Trilogia do Perdão, que foi a sua última obra, editada em 2020. A nossa querida Francis, ela ingressou na Academia Cristã de Letras em 3 de 4 de 2007, portanto, há aproximadamente 11 anos, perdão, pouco mais de 11 anos, 14 anos, e ela é a terceira ocupante da cadeira 39, cuja patronesse é Madre Maria Teodora Voiron. E ela sucedeu ao ilustre escritor José Benedito Silveira Peixoto. Com essas pequenas palavras, muito aquém do que a Francis merece, eu faço a apresentação da Francis e vou tentar... Francis, vê se você consegue desabilitar o microfone. Senão, eu vou tentar desabilitar por aqui. Prontinho, está me ouvindo? Todos estamos ouvindo. Com você a palavra, Francis. Doravante, a escutaremos. Muitíssimo obrigada. Caríssimo presidente Hélio Belliomini, agradeço pelo convite de estar aqui hoje para falar sobre as mulheres na Academia Cristã de Letras. Cumprimento os meus diletos confrades e confreiras e estendendo os cumprimentos aos meus amigos e demais convidados. Hoje é um dia especial, especial que é o Dia Mundial da Paz. Especial porque é véspera da primavera. Primavera que empresta seus nomes às mulheres, às rosas, margaridas e hortênsias. E aqui entre nós temos uma rosa, que é a Rosa Maria Custódio, que mais adiante teceremos alguns comentários. Se vocês perceberem o título, Mulheres na Academia Cristã de Letras, esta preposição é proposital, não é Mulheres da Academia Cristã de Letras, e no decorrer da minha explanação, vocês entenderão o porquê. Também não se trata de um título discriminatório, absolutamente, mas sim uma homenagem às mulheres. E hoje nós dedicamos, além de todas as mulheres, a homenagem, especificamente à nossa querida Ivone Capuani. Nós sabemos que as mulheres, desde os primórdios da nossa história, teve uma dificuldade imensa de serem inseridas no contexto social. Em Gênesis, quando Abrão enviou um seu servo de confiança a outra cidade em busca de uma esposa para seu filho Jacó, e em lá chegando, este servo encontrou-se com Raquel. Imediatamente gostou da moça e a ela foi dito que ela seria levada a outra cidade para se casar com Jacó. E ela foi instada a se manifestar. Por que eu inicio contando essa parte que é do início da história da humanidade? Porque erroneamente do que se pensa que o patriarcado é instalado ou instaurado no mundo, que criou esse estigma de impedir o devido lugar da mulher na sociedade, é completamente errôneo, porque, como eu disse, a Raquel foi dada a palavra para a sua manifestação. O porquê, a razão disso ter se disseminado no mundo, em diversas culturas, em diversos países,
realmente eu não saberia dizer. Foram distorções e que se foi instalando de tal forma que a mulher foi alijada do contexto social. Para não contar, porque o nosso tempo é exíguo e diferentemente do que o nosso estimado presidente disse, eu não ficarei aqui 2 horas, absolutamente. Será, no máximo, meia hora, pouquinho acima disso. É mais uma conversa, é mais uma homenagem às nossas, ou às mulheres do mundo e especificamente da nossa Academia Cristã de Letras. Então, fechando um pouco esse leque, eu vou ao século XVIII, onde Olympe de Gouget, uma escritora francesa, pretendeu, vejam bem, nada mais, nada menos do que a Declaração dos Direitos das Mulheres. Não preciso dizer que foi guilhotinada. Anteriormente, e daí para cá, vários movimentos se sucederam na tentativa da mulher ter seu lugar ao sol. Diversas conquistas foram feitas durante esses longos anos. A história é extensa, a história é complexa e, obviamente, não será nesse pequeno espaço de tempo que eu poderei tecer toda essa história. E aqui eu me lembro, e assim como o nosso querido Coronel Arruda, que fez uma palestra bem assim à vontade, ao pé do fogão, eu lembro das histórias da minha mãe, e ela contava o seguinte: a minha avó, quando o meu avô foi conhecê-la na fazenda do meu bisavô, ele foi montado num cavalo. Quando lá chegou, o meu bisavô já tinha alinhado todas as mulheres, as suas filhas, né? E o meu avô, quando chegou de cima do seu cavalo, ele apontou o dedo e falou: é com essa que eu vou me casar, que foi a minha avó Cecília, viu, Maria Cecília? Cecília chamava-se a minha avó. Por que eu conto isso? Foi outro dia, foi no final do século XIX, né, em 1800 e pouco, já no final do Império, adentrando já a nossa República, que isso aconteceu. A minha mãe nasceu em 1915 e nos contava essa história, para ver que essa discriminação contra a mulher, essa imposição ocorria e, como eu disse, sabe lá Deus por que tal ocorria. Nesse ínterim, nesses acontecimentos todos, o que aconteceu? O homem sempre aprendendo, sempre peregrinando por diversas áreas, quer sejam culturais, sociais, etc. E a mulher, alijada de todo esse processo, ela era tida apenas como procriadora, cuidava do lar. Isso me faz lembrar o seguinte: com relação às mulheres escritoras, sabe-se, e é do conhecimento de todas, que as mulheres escritoras, para publicarem as suas obras, elas tinham que se valer de pseudônimos, ou pseudônimos, como querem outros, de pseudônimos masculinos. E assim, então, que nós temos George Sand, que era o pseudônimo que utilizava o pseudônimo de Amandine Dupin. Isto entre 1804, quando ela nasceu, a 1876. Publicou, como se sabe, diversas obras, entre as quais O Charco do Diabo. Temos também Jane Austen. Quem é que não conhece Jane Austen? Em Orgulho e Preconceito. Com referência a adentrar as universidades, tem-se que Rita Lobato, que, aliás, a nossa querida Ivone Capuano tem uma obra belíssima sobre Rita Lobato, que foi a primeira médica a cursar uma universidade brasileira. Eu digo a primeira porque a Maria
Augusta Generoso Estrela, 1860-1946, ela formou-se, foi a primeira a se formar, mas numa universidade fora do Brasil, que foi lá em Nova York. De todas as mulheres, porque são muitas, entre elas nós temos Maria Quitéria, que foi a primeira a entrar nas Forças Armadas brasileiras, a Maria Tomásia Ferreira Lima Sobral, uma abolicionista brasileira, a nossa querida Chiquinha Gonzaga, de 1847 a 1935, no Rio de Janeiro, como se sabe, compositora brasileira, com grandes méritos. Berta Lutz, né? Líder na lista pelos direitos das mulheres brasileiras, a Zilda Arnes, que são brasileiros. Mas eu trago aqui, porque eu assisti e gostei muito, sobre o filme sobre Maria Curie, Radioactive, um filme espetacular que narra a trajetória dessa mulher que tanto inovou em termos da física, da química. Ela era polonesa e encontrava imensa dificuldade para que o seu nome ficasse de frente. E o marido, que também trabalhava na área, na verdade, ele ganhava os louros e ela não. E isso também me faz lembrar um outro filme que se passa na cidade, na África, na região dos Camarões, onde uma menina luta para estudar, porque lá também não se permitia, ou não se permite ainda, que as meninas estudem. Sabe-se que a ONU, através de um levantamento, detectou que mais de 200 mil meninas no mundo têm a sua genitália ferida por uma questão cultural, por uma questão de não se aceitar essa condição feminina. E não é só na África, é na Nova Zelândia e aqui também na América Latina. E eu lembro também a história de Malala, a menina paquistanesa, que em 2014, ela estava num ônibus escolar quando foi baleada pelo Talibã. E depois disso ela acabou se recuperando, etc., e tem a Fundação Malala, que sai pelo mundo ajudando as meninas que não têm condição de estudar. E ela, obviamente, conta a sua história, e eu soube que aqui no Brasil ela esteve na região do Nordeste e tem ajudado ali também várias meninas. Como eu disse, nada é por acaso nessa vida, e recentemente, com a volta do Talibã, a mídia toda ficou sabendo, e lógico, chegou aí a todos, a dificuldade, os absurdos que ocorrem com as mulheres lá na região do Afeganistão e nessa região lá dos curdos, e com referência à mulher e essa discriminação toda. A mulher aqui no Brasil vem evoluindo aos poucos. Nós sabemos recentemente, tendo em vista, infelizmente, a pandemia que graça aí no mundo todo pelo coronavírus, do que vem sofrendo as mulheres no recesso dos seus lares. Segundo consta, a cada 7 horas uma mulher é morta aqui no Brasil. Pasmem, por incrível que pareça. Quando não, são espancadas. Ainda, então, persiste essa malfadada cultura. Muitas leis advieram, Lei Maria da Penha, entre outras, para coibir esses abusos. Então, nós temos que lutar contra esse estado de coisas. Eu acredito tenha dado esse início nessa homenagem para
partir agora, para não me delongar, né, para mim não me alongar, partindo agora para as nossas mulheres, agora sim, da Academia Cristã de Letras. Vou mencioná-las, vou citá-las, não pela ordem de sua importância, pois que todas elas, sem exceção, merecem todo o nosso prestígio, o nosso apoio, o nosso carinho. São mulheres batalhadoras, são mulheres escritoras, poetas, lutadoras, mães ou não sendo mães, são seres humanos. O que eu quero destacar e enfatizar não são os seus currículos. Os seus currículos, vocês podem acessá-los no nosso site. Site esse que é cuidado pela nossa querida de Bonetti, e lá vocês verão as biografias, a história da Academia Cristã de Letras, verão artigos, ensaios, críticas literárias, poesias, dentre outros escritos, não só de nossas mulheres, como de todos os membros da Academia Cristã de Letras. Acessem, pois, é um livro a céu aberto, maravilhoso. A Ivone Capuano, eu vou falar do sentimento, do que eu sinto pelas mulheres, por essas mulheres da Academia Cristã de Letras. Muitas já se passaram, e eu não as conheci. Normalmente, quando se conta uma história, se fala de quem já morreu. Eu vou falar das mulheres que estão aqui agora, das mulheres que nós podemos conversar com elas, estar com elas, perguntar a elas o que é ser uma escritora, o que é pertencer a uma academia cristã de letras, enfim, o que é ser uma literata. E elas estão aí e estarão, obviamente, aí de braços abertos para atender a todas. De certa feita, a Ivone Capuano, como eu disse, vai ser pela ordem das cadeiras. Ela ocupa a cadeira 4, como o Hélio já colocou aí, ela já foi presidente em 2012, ela é médica, e ela foi presidente das panelas Clock. Quem é que não teve uma panela de pressão Clock na vida, hein? Eu já tive. E a Ivone cuidava disso. Mas mais do que cuidar disso, mais do que ser médica, a Ivone é um espírito combativo, uma lutadora, uma personalidade ferrenha. A gente chegava aí a ter algumas altercações, boas altercações, porque ela é de opinião. E eu fui ver ouvir uma palestra que ela estava fazendo sobre a Anita Garibaldi. A Ivone Capuano, ela é especialista em Garibaldi. Aqui eu trago para vocês esse livro, que é um peso tanto extrínseca como extrinsecamente. Ele tem nada mais, nada menos que 557 páginas e narra a trajetória do Garibaldi desde a Itália, viu, Angelina? Desde a Itália, mas de uma forma, gente, didática, falando dos pontos geográficos, contando, como se diz ali, ponto por ponto, toda a saga do Garibaldi e da região onde ele morava. Aí ele vem para cá e no sul do país ela narra perfeitamente toda essa trajetória na região, na época, como era, como é que se fazia para, com os barcos, atravessar aquelas alagados, para que se levasse o barco ao mar. Conta como conheceu a Anita Garibaldi. E a Ivone Capuano também, ela é referência para algumas novelas que foram levadas a efeito e que conta de Bento Gonçalves, entre outras coisas. Então, a minha profunda homenagem e agradecimento à nossa querida Ivone Capuano. Passo agora a Raquel Maria Carvalho Naveira. Eu costumo aqui, com os meus botões, chamá-la de Raquelzinha. Raquel é de uma profundidade nas suas crônicas
que eu fico assim arrepiada, eu e o resto do mundo. Raquel vive em Mato Grosso, sempre presente, pertence a diversas academias, recebeu diversos prêmios, mas não é sobre isso que eu quero falar. Ela foi finalista do Prêmio Jabuti. E, para mim, pode escrever o que eu vou falar. A Raquel, ela é uma das maiores escritoras brasileiras, não me desfazendo das demais confreiras e nem outra escritora. Eu digo isso porque eu leio de cabo a rabo, como se diz, toda a literatura que me cai às mãos da nossa querida Raquel, sempre generosa. É tanta coisa para se falar sobre Raquel que só conhecendo-a que nós podemos aquilatar o grau, o valor desta escritora brasileira e que nós temos o orgulho dela fazer parte da nossa academia cristã. De uma de suas inúmeras obras, eu destaco os crisântemos, que eu dei esse nome, porque aqui a poesia não tem nome, posto ela tenha... É prosa, mas ela tem uma parte aqui que é a poesia. Então, eu passo a palavra à nossa querida Raquel para ela ler ou declamar Crisântemos de Van Gogh. Raquel, a palavra é sua. Muito obrigada, Francis. Vou ler, então. Os crisântemos são flores de um amarelo tão vivo, tão forte, que acendem a casa como lâmpadas de ouro. Van Gogh aprisionou crisântemos em suas telas, deu-lhes contornos de tempestades, de ondas, tentáculos e pistilos. A tinta amarela escorreu pela sua boca como gema de ovo. Crisântemos tiram os sentidos, choque amarelo. Muitíssimo obrigada, Raquel. Obrigada, Francis. Tivemos aí, conhecemos, para quem não a conhecia, Raquel Naveira. Obrigada. Obrigada, querida. Passo agora a Maria Semíramis Miranda Mourão, que foi fundadora da Cadeira 12. Acessando o nosso site, vocês terão acesso à biografia dessa valorosa mulher que escreveu diversas obras, entre as quais Grupiara, que é sobre poesias. Vamos agora a Márcia Etelli Coelho, a nossa querida Márcia. O Hélio, que eu estou estranhando, que está aparecendo a imagem grande da Raquel. É apenas uma observação. Passo agora a nossa... Isso, perfeitamente. Passo agora a nossa querida Márcia Etelli Coelho, ocupante da cadeira 12. Márcia, ela tomou posse recentemente, em 26 de agosto de 2020, e vem contribuindo intensamente com o nosso sodalício. Ela entrou com o pé direito, entrou nos abraçando, entrou trabalhando. E ela é médica, formada pela Escola Paulista de Medicina. É poeta, especializada em aldrávias, entre outras. Foi premiada inúmeras vezes, inclusive em primeiro lugar, e recebeu diversas premiações, assim como outras acadêmicas da Academia Cristã de Letra. Do seu livro, No Instante em que Li Estrelas, eu destaco a poesia Quem é Ela? Por favor, Márcia, a palavra é sua. Um minutinho só. Muito obrigada, Francis. Essa poesia, esse poema, é inspirado nas grandes personagens brasileiras da literatura. Quem é ela?
Moça bonita, de pele morena, cabelos compridos, olhar sensual, não é a Teresa, da lida cansada, de ver tantas guerras em seu coração, nem mesmo a Helena, do ilustre Machado, que assiste ao dilema e ao fim da ilusão. Não é Manuela, amante de Quincas, que em berro revela que a morte é bem-vinda. Mas morta está Dora, ardente na areia, bem antes da hora se fez uma estrela. Pastores da noite perguntam de novo: quem tem o açoite de um beijo tão doce? Não é Iracema, dos lábios de mel. Não tem dois maridos, Flor também não é. Sequer é Esther, tão culta e bonita, na busca ela quer outra terra infinda. Não é a Tieta, que veio do Agreste, ela é bem mais jovem, por vezes, moleque. Não é de Ipanema, mas anda com graça, provoca zoeira por onde ela passa. Parece andorinha do gato Ancorá. Cacau da Bahia, seu charme é de lá. Perfume de cravo, a cor de canela. No sonho de amado, ela é Gabriela. Muito bem, muito Obrigada, bem. Obrigada, Francis. Maravilha, maravilha. Estão gostando, meus queridos amigos? Então, vamos continuar. Muito bonita, muito bonita. Ok, maravilha. Vamos agora, como eu disse, pela ordem das cadeiras, a cadeira 14, Maria Rosa Caldas Moreira Lima. Para quem não conhece, ela se dedicou a escrever sobre a Marquesa de Santos. Não a conheci. Ela tomou posse na Academia Cristã em 1969. Acesse nosso site e lá vocês terão a história inteirinha sobre a Maria Rosa Caldas Moreira Lima. Em seguida, na mesma cadeira, Mariazinha Congílio foi a 5ª mulher a tomar posse na Academia Cristã em 13 de abril de 99. E tivemos também uma espanhola tomando posse na nossa Academia Cristã de Letras, que é a Lorenza Hernández de la Cruz Maldonado. Tomou posse em outubro de 1970. Uma mulher brilhante, recebeu a medalha Marechal Rondon, entre outras. E foi considerada a... Não, apaguem o que eu disse. Na cadeira 17, quem é que não conhece ou não conheceu Dulce Salles Cunha, que foi a primeira mulher senadora no nosso país. Ela encerrou sua carreira política em 1982, e ano em que foi eleita a Mulher do Ano. Em seguida, na cadeira 20, nós temos Maria de Lourdes Teixeira Santos, foi a fundadora da cadeira 20. A Maria de Lourdes, ela tem uma homônima, que é a sua prima, Maria de Lourdes Teixeira, que faz parte da Academia Paulista de Letras. Não confundi-la, então, com a nossa Maria de Lourdes Teixeira Santos. Em seguida, a nossa querida Carolina Ramos. Carolina Ramos hoje não está aqui presente, porque, assim como alguns colegas nossos, não se adaptou a esses novos tempos de lives, de internet, etc. Mas ela sempre está junto a nós, enviando seus poemas, ligando, interagindo. A Carolina Ramos escreveu diversos livros, entre os quais Liberdade, o sonho de todas. Ela tem 90 e poucos anos, é uma mulher ativa. Quando nós tínhamos as nossas reuniões, ela sempre vinha, sempre estava conosco, gostando, participando, e ela faz parte também da Academia de Letras de Santos.
Em seguida, nós temos Débora Novaes de Castro, foi a terceira ocupante da cadeira 24. Atualmente, ele é membro remido por motivos de saúde. A Débora é uma haicaísta de grande valor, trovadora, tem diversas obras, recebeu diversas premiações. Vamos agora à nossa querida Di Bonetti. Por que eu digo querida Di Bonetti? Todas são queridas, mas a Di Bonetti é uma pessoa alegre, uma pessoa sempre de braços abertos, pronta a ajudar. Foi quem nos deu o nosso site, e ela cuida do nosso site, como cuida do site da Academia Paulista de Letras. E a Di Bonetti também foi amiga do nosso querido príncipe dos poetas, que faleceu em julho do ano passado, do Paulo Bonfim. A Di Bonetti escreveu uma obra fantástica, maravilhosa, que eu amo, que se chama Paulo Bonfim, Porta-retratos, fotobiografia, 90 anos. Para quem não tem, deve ter, porque as fotos, elas gritam alto, elas falam por si. Olhem só a foto do nosso querido Paulo Bonfim quando criança, que me chamou a atenção, e o que mais me chamou a atenção foi essa foto fantástica, maravilhosa, da mãe dele, vestida de noiva. Falem, me digam se não é a coisa mais maravilhosa que vocês já viram este ano, pelo menos. Não é verdade? E a Di Bonetti, curadora de arte, especialista em Anita Malfatti, com diversas premiações nacionais e internacionais, expondo na Academia Paulista de Letras, no Banco do Brasil, dentre outros. E ela também, e eu digo também, porque ela é uma excelente poeta. Eu chamo-a para declamar Solidão Mortiça, de sua autoria. A palavra é sua, querida Di Bonetti. Obrigada, Francis. Muito obrigada. Então, vamos lá. Solidão Mortiça. Que solidão é essa que amedronta as noites, faz acordar os sentimentos mais doloridos, reproduz nas sombras tatuadas no teto a certeza de viagens somente de ida? Que solidão é essa que maltrata, reduz-nos a espectadores do nosso caminhar, observadores das feridas que insistem em não cicatrizar, no coração que goteja e sangra? Que solidão é essa que, teimosa, enferruja, oxida os pensamentos mais sensíveis, modifica a vontade de persistir, petrifica nosso comportamento? Que solidão é essa que faz adormecer, que hipnotiza as mesmas lembranças, nos faz reviver os bons momentos, mas continua a nos matar repetidamente? Maravilha, Di Bonetti. Parabéns, Di Bonetti. Obrigada, Francis. Eis um pouquinho de Di Bonetti. Passo agora a cadeira 25 da nossa querida historiadora Maria Cecília Naclério Homem, professora, bacharela e paulistana e licenciada em letras neolatinas. Para quem conhece, já ouviu falar e está em todas histórias, na nossa história, Maria Cecília Naclério Homem escreveu diversas obras, entre as quais Higienópolis, grandeza de um bairro paulistano, e trabalhou como pesquisadora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Estudos Brasileiros. Proferiu inúmeras palestras e ainda profere inúmeras palestras. Ela é a nossa professora de português, além, obviamente, como eu disse, historiadora. Eu chamo agora
Maria Cecília para nos contar sobre algumas mulheres da história de Higienópolis. Maria Cecília. Querido JB. Oi, JB, que prazer em vê-lo. Maravilha, JB. Obrigado. Maria Cecília não está presente? Maria Cecília. Oi. Como é que eu então, faço? A palavra é sua. Obrigada. Olha como é que está chiando. Então, apresento-lhes algumas mulheres do bairro de Higienópolis que fizeram história. Certamente, esse tradicional bairro da capital paulista, por intermédio de suas mulheres, revela parte dessa história, sendo que salientamos 3 personalidades. Dona Veridiana Valéria da Silva Prado, aristocrata e culta, Dona Maria Angélica de Souza Queiroz Aguiar de Barros, Dona Maria Antônia da Silva Ramos, entre outras. As 3 eram filhas de titulares do Império e deram nome às ruas em que moraram e a vilas residenciais. Por exemplo, Vila Adelaide, onde viveu o engenheiro alemão Maximiliano Hell, na Avenida Higienópolis, a Vila Maria, onde viveu a Dona Veridiana Prado, e a Vila Antonieta, onde nasceu Caio Prado, na Rua Sabará. Numa época onde imperava o sistema patriarcal, elas não se curvaram, tiveram vida própria, enfrentaram o conservadorismo. Trata-se de mulheres destemidas, mulheres valentes. Saúdo, pois, a todas essas mulheres e a nossas confreiras da Academia Cristã de Letras. Um abraço a todas. Muito obrigada pela atenção. Esqueci de falar para você. Posso Obrigada, querida Maria Cecília. Só mais uma coisa, posso contar? Eu recebi o Prêmio Jabuti em 2016, viu? Com o livro Cozinha e Indústria em São Paulo. Isso, está. Eu queria lembrar, para vocês não esquecerem. Muito obrigada. Está no nosso site. Atenção. Acesse o nosso site, como eu disse. Vamos agora à cadeira 30 com a nossa querida Rosa Maria Custódio, que nasceu em Lages, mora agora em Bragança Paulista, uma mulher de fibra, uma mulher de opinião, uma mulher que batalha muito pela Academia Cristã de Letras, numa época em que a Academia Cristã de Letras tem 54 anos, para quem não sabe, de história, né? Desde a sua fundação, são 54 anos. Me faça Brasil deixar de... Só fechando o microfone, por gentileza. E então a Rosa Maria Custódio, uma mulher de fibra, como eu dizia, e que ela pesquisa sobre os nossos acadêmicos que ainda não estão na internet. Eu digo ainda porque há 54 anos, há 30 anos, há 20 anos até, não se tinha esse acesso que atualmente nós temos. E a Rosa é persistente, a Rosa é batalhadora, ela é uma excelente escritora, ela é poeta, jornalista, e ela trabalhou durante mais de 30 anos na Varig. É o que se chama, ela foi aeromoça, hoje em dia se diz comissária de bordo, e sobre a sua história na Varig, ela escreveu uma belíssima obra. Mas não é sobre essa que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre o inventário de Lides. Lides é a mãe de Rosa Maria Custódio. Rosa Maria Custódio abre o seu coração nas cartas em que ela trocava, como ela viajava pela Varig, ficou em diversos países, Los Angeles, lá no Japão, entre outros. Então, houve esse distanciamento, mas ela não se afastou de casa.
ela mantinha o contato com a sua casa, com a sua mãe, através das cartas, e essas cartas são metodicamente, minuciosamente destacadas nessa sua obra de quase 400 páginas. É uma verdadeira maravilha. Eu convoco agora a nossa querida Rosa Maria para a sua poesia Esperança. Rosa. Rosa Maria. Rosa Maria, abrindo seu microfone, por gentileza. Ok. Francis, querida, muito obrigada pela emoção desta tarde, por essa tertúlia maravilhosa, homenageando todas as mulheres. E aqui presente nós temos um número bem significativo de mulheres, né? Então, as coisas mudaram bastante. Vamos à esperança. Luz que vem de dentro do infinito do meu ser. Teu nome é esperança, vontade de viver. Luz que vem de dentro do infinito do meu ser, ilumina meu caminho neste novo alvorecer. Se encontro pedras e me firo nos espinhos, não me deixes esquecer que existem flores, doces cheiros e carinhos que alegram o meu viver. Teu nome é esperança, vontade de viver. Se o dia virar noite e minha alma entristecer, não deixe que a tristeza me faça esmorecer. Acalenta este meu sonho de abraçar o mundo inteiro, e cantar até morrer. Teu nome é esperança, vontade de viver. Direciona meu destino na canção do renascer. Muito bem, Rosa, muitíssimo obrigada. Vamos correr um pouquinho, já estamos terminando. Cadeira 31 foi a nossa querida Dolly de Castro Ferreira. Ela tomou posse em março de 2000. Na cadeira 35, Elizabeth Mariano, que atualmente é membro remido. E a última, mas não menos importante, mulher da nossa Academia Cristã de Letras, tomou posse recentemente, em 17 de março deste ano, e é a nossa caçulinha, Thaís Fernanda Maú Bizarria, que tem um diferencial espetacular. Ela ensina direito através da poesia. Como é fácil você aprender direito através dos poemas da nossa querida Thaís Bizarria. Foi premiada inúmeras vezes, assim como as outras acadêmicas, e está tudo lá no site, como eu disse, e eu chamo, neste momento, a nossa querida Thaís para declamar a sua poesia Primavera. Thaís? Boa tarde a todos. Primavera. Com a primavera, vislumbramos novas cores, ao embelezamento incrível das plantas e das flores. Da exuberância, os pássaros e as borboletas são duplicadores. Desse encantamento, somos eternos admiradores. A primavera enfeita os nossos jardins e as florestas. O meio ambiente fica em êxtase e em festa. Obrigada, primavera, por deixar a nossa vida simplesmente mais vistosa, cheirosa e florida. É bálsamo ver cada flor desabrochar e todo o ambiente irradiar e perfumar. Ah, primavera, como pode ser tão bela? A sua estonteante beleza é a aquarela. A floração e o desabrochar das flores deixam a vida repleta de desejos e cores. Independentemente da estação, que tal deixar os seus dias mais floridos? O mundo pode estar cinza, mas você
é capaz de deixá-lo colorido. Que possamos ser primavera em todo momento, que sejamos mais amenos, que sejamos reflorescimento, que possamos plantar novas sementes, semear e regar, para que no futuro bons frutos possamos lograr. Muito bem, Thaís, muito bem, maravilha. Encerrando, então, essa nossa conversa de hoje, agradeço a presença de todos e termino com um tautograma de minha autoria, que fiz especificamente homenageando a todas as mulheres da Academia Cristã de Letras. Mulheres guerreiras e escritoras, movendo o mundo das letras, migrando de diferentes lugares, milagres promovem a todo tempo. Mais que palavras, ações, muito fazem pelo nosso sodalício, mostrando a todos que é possível marcar o passo na história. Manancial da gênese humana, miraculosas, sim, com a pena, ministrando saber com ternura e competência, mistura que tanto bem nos traz. Múltiplices, nós vos saudamos, musselinas, musas musicais, mulheres da Academia Cristã e do mundo, mensageiras da liberdade. Obrigada. Obrigada a você, Francis. Muito obrigado por essa apresentação magistral. Ainda bem que eu falei alguma coisinha sobre a Francis no começo da apresentação, porque, por humildade, ela, obviamente, não falou de si própria, né? Mas, Francis, eu estava aqui com meus botões imaginando a beleza que foi a sua reunião, né? E a capacidade que a mulher tem de urdir, no bom sentido, uma reunião tão gostosa e tão atraente, né? Você fez segredinho com as outras mulheres aí e acabou organizando uma reunião magistral. Então, parabéns pela sua reunião, foi muito gostosa e valeu muito a pena. Quem não pôde participar, acredito que perdeu bastante. Então, eu vou, como de praxe, eu vou passar a palavra a todo mundo, aqueles que quiserem fazer uma consideração, obviamente, né? Então, quem quiser fazer alguma consideração, por gentileza, põe o dedinho na câmera eu já vi que aqui tem o nosso querido JB Oliveira. Só um minutinho, JB. Depois a Raquel. Alguém mais, por enquanto, que quer se manifestar? Por gentileza, levante a mão. E aí, se aparecer mais alguém, a gente vai... Eu quem? Juarez. O Juarez. Depois o Juarez. Então, vamos na ordem. Eu, Thaís. Então, vamos lá. Então, o JB, depois a Raquel, depois Juarez, depois Thaís e depois o José Pesa. Eu só pediria a vocês, por gentileza, que fossem sucintos, como eu sempre peço, que é para que mais pessoas possam falar e se expressar. Então, vamos lá, Juarez. JB. Juarez? Juarez ou JB? Perdão, JB. Os dois começam com J. Desculpa. Bom, deveria ser o Juarez, porque aí seria por ordem de importância. Não, o que é isso? Meu presidente, minha querida confreira, e para a honra minha afilhada, minhas queridas confreiras, meus confrades, serei muito breve. Lamento profundamente não ter podido assistir à inteireza dessa peça extraordinária. Aquilo que pude assistir foi um brinde para os ouvidos, para os olhos, para a alma. Parabéns, Francis, você, com esse espírito tão solidário, trouxe tantas preciosas pedras para esse nosso encontro. E como eu dizia no chat, justificando minha ausência, eu dizia: cumprimento a querida confreira e afilhada Francis de Azevedo por esse brilhante encontro das letras
como as musas. Muito obrigado. Que Deus continue a abençoá-las com esse dom extraordinário de encantar os corações. Muito obrigado. Obrigada. O padrinho é suspeito. Querida Raquel, por gentileza. Boa tarde a todos. Foi lindo. Eu quero mais uma vez agradecer as palavras da Francis e dizer que essa amizade que nos une na Academia Cristã de Letras, que é própria desse humanismo que existe dentro dessa academia, é um bálsamo para as nossas vidas. Eu fiquei muito contente, tocada com o fato de Francis ter dedicado esse verdadeiro sarau literário à nossa querida Ivone Capuano, que foi quem me apresentou à Academia Cristã de Letras. E quando ela fez aquela biografia sobre o Zerbini, foi o nosso contato e foi o começo dessa história na academia. E lembrar dessas mulheres maravilhosas, a Dolly, uma professora extraordinária, meiga, Carolina, que é um exemplo de vida, de longevidade, de entrega à poesia, e também a minha querida Rosa Maria, enfim, quando cheguei a São Paulo, fui na sua primeira reunião de jornalistas, ela me recebeu em São Paulo, foi maravilhoso. Minha afilhadinha Thaís, que é uma doçura de pessoa, e a Francis, esse poema com o qual ela encerrou, de musas, de musicalidade, de guerreiras, foi lindo, Francis. Eu agradeço por esse momento e agradeço a Deus por fazer parte do panteão da Academia Cristã de Letras. Muito obrigada a você, Francis, e a todos, e a história, e a Deus. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Comovida, Obrigado pela eu sua agradeço pelas belas palavras. Obrigada. Avelar, por gentileza. Vamos pensar agora. Avelar, por gentileza. Pois não. Primeiramente, eu queria cumprimentar o nosso presidente Hélio pela iniciativa e a grande ideia em convidar a nossa confreira França para essa brilhante conferência que fez um voo histórico nos últimos séculos e concluiu com as acadêmicas que tão enriquecem a Academia Cristã de Letras. Ela nominou as atuais ocupantes das cadeiras de maneira brilhante, de maneira eloquente, e eu queria parabenizar a nossa geração atual, que convive com o equilíbrio entre o homem e a mulher. Nós somos privilegiados em receber um contingente muito importante da humanidade, formado pelas mulheres, para enriquecer não só a literatura, como a medicina e todas o gênero do conhecimento humano, que isso veio fortalecer ainda mais o nosso crescimento. Então, eu queria cumprimentar o doutor Hélio pela iniciativa de convidar a doutora Francis e cumprimentar a professora Francis pela brilhante conferência que nos trouxe muita luminosidade na nossa reunião de hoje, aqui no nosso sodalício, que, volto a dizer, que enriqueceu a todos nós da nossa geração. Muito obrigado. Viu? Comovida, eu agradeço, dizendo que nós fomos 18 mulheres na academia e hoje nós somos em 9 mulheres titulares, 9 membros mulheres titulares. Obrigada, Juarez, muito gentil, como sempre. Obrigada. Antes de eu passar a palavra a Thaís, eu só queria recordar, numa das apresentações que eu fiz, eu não sei se vocês estão lembrados, no primeiro estatuto da Academia Cristã de Letras, existia um artigo que limitava o número de 10% as mulheres na Academia Cristã de Letras. Então, veja o quanto nós evoluímos, historicamente nesses últimos cinco décadas, né? E eu estou fazendo esse comentário indo ao encontro Juarez, né? Realmente,
A mulherada hoje em dia, no bom sentido, está pegando tudo quanto é atividade, inclusive na própria medicina, hoje se formam mais mulheres do que homens. Um pouquinho a mais mulheres do que homens já está se formando nas faculdades de medicina, coisa que no passado era proibitivo, né? Quando no século passado, retrasado, era praticamente proibitivo. Thaís, por gentileza, as suas palavras. Como é habitual, eu falaria uma poesia, recitaria uma singela poesia. Parabéns, doutora Francis, pela estupenda exposição. Que você continue repleta de sensibilidade e amor no coração. Os seus excelentes apontamentos nos fez viajar no tempo, em cada bom momento. Parabéns por compartilhar a sua linda história familiar e também a história de cada acadêmica rememorar. Enfim, parabéns pelo brilhantismo e pela criatividade. Quanta criatividade! Que em sua vida reine a plena e a cristalina felicidade. Seja feliz. Um beijo, um abraço poético, Thaís. Muito lindo. Obrigada, Thaís. Bonito. Sempre gentil, sempre alegrando as nossas tardes. Posso falar um minuto? Vamos pegar. Você quer fazer um comentário, Raquel? Cecília. Não, perdão, Cecília, quer fazer um comentário? Eu queria agradecer muito pela atenção e cumprimentar a Francis, que eu adorei a pesquisa que ela fez sobre as mulheres, achei que foi muito profunda e gostaria até depois que ela me cedesse até a bibliografia, viu? E eu agradecer muito pela atenção e achei muito original a reunião hoje. Eu nem estava esperando. Para mim foi uma bela surpresa. Agradeço muito a todos pela atenção. Um abraço grande e parabéns a todos, inclusive a Francis, que nos proporcionou uma tarde muito importante. Acho que inesquecível, pelo menos para mim, né? Mas acho que para todos foi inesquecível. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada, Cecília. Muito gentil. Agora, doutor Hélio, quando puder. Quem tá? Sim, então, por gentileza, doutor Rui, vamos passar a palavra ao PES. Rui, agora que eu vi o Rui aí. Que havia solicitado, e em seguida ao senhor, o doutor Rui. Então, peça, por gentileza. Boa tarde a todos. É um privilégio ser convidado para participar de uma tertúlia dessa, doutora Francis, uma explanação muito esclarecedora e firme, como sempre. E eu gostaria de dizer que, apesar de se dizer que o homem é o sexo forte, as mulheres são as construtoras do mundo. As mulheres, para começar, quantas guerras foram declaradas por mulheres? Pouquíssimas. E eu gostaria aqui de ressaltar o amor incondicional da mulher, o amor incondicional de mãe. Neste soneto, que eu me inspirei na obra do Pietà de Michelangelo, quando ela recebe, a Virgem Maria recebe o corpo inanimado de Jesus Cristo. Esse soneto chama-se também Pietà, e diz assim: nos pés da Santa Cruz, terna e chorosa, a mãe e o filho ao colo, inanimado, descido do madeiro ensanguentado, na palidez da morte dolorosa. Noutro lugar sombrio e escondido, a infeliz mãe de um outro condenado, pela sua própria sina enforcado, abraçava seu filho falecido. De amor, nossa Mãe Santa padecia, presenciando o martírio do inocente que sofrera por amar os pecadores. De amor, a mãe de Judas, igualmente, chorava olhando o filho que morria. Eram as mães iguais amores. Muito bom, Tese. Bem, Tese, obrigada. Obrigada, querido Pedro. Muito obrigado. Aurélio, queria falar mais uma palavrinha que me veio aqui a lembrança. Assim, quando Maria Cecília falou de lembrar que São Paulo é uma cidade, é uma mulher, e é uma cidade cheia de nomes de mulheres. Ela lembrou Dona Veridiana, Vila Maria,
Ana Rosa, Avenida Angélica. É uma cidade que a gente percebe a força da mulher. E somos mulheres inseridas dentro de uma mulher-cidade que é São Paulo. Então, a São Paulo, a minha homenagem, Francis. Bem. Doutor Rui, por gentileza, a palavra. Meu caro Hélio, minha querida Francis, minhas confreiras e confrades. Eu, infelizmente, não pude participar do início, da metade da reunião, em razão de um outro compromisso que tinha assumido na área do Conselho de Ética lá da presidência. Mas fiz absoluta questão de ingressar na reunião e homenagear a nossa querida Francis por tudo que ela representa, não apenas como mulher, mas como ser humano. A Francis, na nossa academia, sempre pontificou pelo amor, pela dedicação, pelo empenho em tornar a Academia Cristã de Letras o que hoje, felizmente, ela é. E isso se deve não apenas ao trabalho brilhante que o nosso presidente vem executando, mas também ao trabalho que a Francis realizou nas gestões anteriores e vem realizando nessa gestão. Francis, muito obrigado pelo que você tem feito, meus cumprimentos pelo que você manifestou hoje e que Deus a proteja com saúde e paz. Emocionada, eu agradeço, Rui, e pelo seu esforço em vir prestigiar a nossa tertúlia. Eu estou deveras emocionada com as suas palavras, com a presença de todos. Agradeço, caríssimo Rui. É um prazer inenarrável. Obrigada. Hélio, Geraldo Nunes. Ô, Geraldo, perdão, eu te esqueci. Eu já peço 3 vezes perdão para você, porque era tanta gente para falar, então depois eu vou fazer um comentário. Geraldo. As minhas palavras serão breves, e só para lembrar que todas as tertúlias aqui da Academia Cristã de Letras sempre são muito produtivas, a gente aprende muito ouvindo vocês, e dessa vez também a Francis, sempre tão atenciosa com todos nós, né? Hoje mostrou o quanto ela conhece sobre a academia e sobre as mulheres literatas de um modo geral. Era o que eu queria dizer. Parabéns, Francis, e muito obrigado, Hélio, sempre pelos convites para acompanhar as tertúlias. Obrigado. Geraldo Nunes, sempre presente, agradeço suas palavras. Muitíssimo obrigada. Alguém gostaria de fazer mais algum breve comentário? Pergunta a Márcia, mais alguém? Nós vamos... Eu gostaria de falar. Eu não entendi. Cristiane Carbone, tá. É mais alguém depois da Cristiane? Não. Então, perdão, a Creuza Ramos. Olha, vocês me desculpem, mas não é fácil, às vezes, ver a mão de vocês levantada. Vocês me desculpem. Então, vamos lá. Primeiro, eu já até esqueci. A Márcia, depois Cristiane. A Cristiane e depois a Creuza. Márcia, por favor. A Francis fez uma excelente tarde, proporcionou para a gente uma excelente tarde, bem abrangente, objetiva, sensível, e eu acho que é isso que traz para as academias essa parte feminina, sensibilidade, resiliência, e eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte da Academia Cristã de Letras, pelo fato de tantas dificuldades que as mulheres tiveram em publicar livros, como a Francis bem falou, e mesmo nas outras academias, o número de mulheres são bem menores. Então, a Academia Cristã é importante porque ela não seleciona as pessoas pelo sexo, ela seleciona pelo talento e pelo que pode contribuir e compartilhar. Então, eu me sinto muito orgulhosa e parabéns, Francis, pela tarde maravilhosa que você nos proporcionou. Obrigada.
Muitíssimo obrigada, muito gentil, obrigada. Próxima é a querida Cristiane Carbono. Boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve. Eu quero parabenizar a Francis pela palestra encantadora, falando das mulheres, destacando a importância de cada uma delas frente à nossa Academia Cristã de Letras e frente a todas as ações brasileiras. Minha querida, meus parabéns, agradeço o convite, é uma alegria participar mais uma vez de uma reunião da Academia Cristã de Letras. Abraço fraterno. Obrigado. Muito obrigada, Cris, agradeço muito. Creuza Ramos. Habilite o microfone, Creuza, habilite o seu microfone, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer, presidente. Gostaria de agradecer pelo convite. Estou, assim, encantada com a tarde de hoje, que nos deixou, assim, maravilhados, né? Então, agradeço e parabéns à doutora Francis com essa belíssima apresentação, né, que trouxe para a gente, assim, tantas coisas lindas. Muito obrigada e foi um prazer. Obrigada pelo convite. Francis, obrigada a todos e parabéns a todos pela tarde belíssima e tantas coisas lindas que eu assisti aqui hoje. Tá bom? Muito obrigada. Gratidão, Cléo. Gratidão. Obrigada, Creuza. Bom, eu queria fazer alguns comentários, alguns recadinhos finais, né, para não se tornar tão cansativa. Eu queria enaltecer bastante na apresentação da Francis, não somente a beleza da apresentação, como também o aspecto histórico, né? Se aquele minuto acadêmico até então que eu fiz, foram 14, ao longo de 1 ano e meio, um pouco mais, nós enaltecemos o passado. Eu acredito que qualquer entidade, se não conhecer seu passado, não valorizar seu passado, as pessoas não vão gostar da entidade, não vão se afeiçoar a ela e não vão lutar por ela. Então, Francis, parabéns. As nossas tertúlias das saudades também têm essa finalidade, de uma outra forma, obviamente, né? Então, parabéns por você ter escolhido um tema do passado e do presente, né, e do futuro, né? Isso ajuda muito a gente nos orgulhar também pela Academia Cristã de Letras. Eu queria participar, particularmente aos não acadêmicos que aqui se encontram, 2 momentos de grande alegria, né? Os acadêmicos já estão conhecendo. No mês que vem, se Deus permitir, nós vamos ter a abertura do escrutínio de 3 novos membros titulares, que estão sendo muito ansiados para ingressar na Academia Cristã de Letras. Então, no mês que vem, teremos a divulgação dos resultados da eleição. E pretendemos, de antemão, que esses membros tomem posse, a diretoria já decidiu, provavelmente que será ainda esse ano, em dezembro, em posse virtual. A diretoria, embora eu fui voto vencido, a maioria preferiu ainda ser por via virtual. Mas pretendemos que ainda seja esse ano. Um outro momento histórico bonito que nós vencemos essa semana, participo aos não acadêmicos, foi que a nossa academia recebeu uma moção de congratulação pela Câmara Municipal de São Paulo, né? E, obviamente, isso não foi o trabalho de uma pessoa, foi o trabalho de uma diretoria e de todos, né? E nesse aspecto, muito nos honrou. Eu queria pegar o gancho do Dr. Rui Attenfelder, que citou a nossa gestão. Dr. Rui, quando o senhor estava falando, eu me lembrei da frase de um grande intelectual do mundo, chamado Isaac Newton, um grande físico. Ele disse o seguinte: se um dia eu enxerguei mais longe, foi porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Eu não tenho dúvida nenhuma que o senhor, assim como todos aqueles que eu citei na minha apresentação, foram gigantes. Eu me considero o menor de todos eles, mas o bom Deus quis me ajudar de uma maneira assim significativa, e assim como todos os membros da Academia Cristã de Letras, porque sem o aceite de todos vocês para ilustrar as nossas palestras, sem a presença de todos vocês, a academia não teria vida. Vocês fazem a vida da academia. E se a gente tem motivo
para continuar essas tertúlias, as reuniões da diretoria, que são todos os meses, são por causa de vocês mesmos, que nos ajudam e que nos tocam, né? E assim vamos indo, né? Essa que é a grande verdade. Mas eu queria, ao terminar a minha fala também, dizer o seguinte: Francis, você vai receber esse mimo. Onde é que está o mimo aqui que eu tentei projetar e não consegui? Acabei de ver. Você já viu, Francis? Você viu? Já. Bom, eu não vi aqui. Belíssimo. Eu não agradeço. Vi. Meu computador está com problema, você desculpa. Eu não vi o mimo aqui. Bom, mas eu também queria aproveitar, né, os nossos convidados aí e dizer o seguinte: as nossas tertúlias, elas são abertas, tá? São abertas. Então, por gentileza, aí a Gertrudes, a Bia, a Creuza e eventualmente algum outro convidado que eu não citei, que, por favor, vocês podem não somente participar, como divulgar nossas tertúlias àqueles que se interessam pelo belo, pela arte, pela cultura, pela literatura e assim por diante. Então, eu queria convidar todos vocês à nossa próxima tertúlia. Nós teremos a tertúlia das saudades e, como na reunião passada, nós teremos 4 apresentadores. E cada apresentador deve se ater a, no máximo, 8 minutos na sua fala. Então, nós teremos a querida Maria Cecília Anaclério, homem, que vai fazer uma apresentação sobre o Dom Mucciolo, a querida Márcia Etelli Coelho, que vai falar sobre o querido Hafiz Saadi, que inclusive foi seu professor na faculdade, e meu, e quando eu fiz a pós-graduação lá também. Eu vou falar um pouquinho sobre o grande Eurico Branco Ribeiro, e nós teremos uma surpresazinha que eu já estou mais ou menos sabendo, que vocês vão gostar com certeza, que é a Thaís Bizarria, que vai falar sobre o Mário Opener Dutra, que foi também um advogado e juiz aqui de São Paulo, que pertenceu à nossa querida Academia Cristã de Letras. Então, era isso que eu queria falar para vocês, e gostaria de desejar a todos vocês uma boa semana. Acredito que nós estamos a 1h30 de reunião, já está mais do que suficiente para não cansar ninguém, e ter um gostinho de voltar para a próxima. Então, pessoal, bom final de dia, uma boa semana, e até o mês que vem, se Deus permitir, com muitas boas alegrias para a nossa Academia Cristã de Letras. Muito obrigado, Francis, uma vez mais. Obrigado a todos vocês aí. Tá, que Deus abençoe a todos. Parabéns. Obrigada. Um abraço. Parabéns, pessoal. Muito obrigada. Muito bom. Tchau.